tá? Como sempre, eu gosto de repassar aí tudo que a gente já falou, bem rápido, tá? Só para a gente ter ideia de onde a gente está. Tem uma cronologia que acontece aí no livro de Atos, nos outros também, tá? Mas o livro de Atos é importante para a gente entender o sacrifício que foi o evangelho chegar até aqui. Né? Não foi nada fácil, não era fácil ter uma posição, ter uma linha de pensamento naquela época. Hoje em dia eu falo que eu sou, sei lá, Bolsonaro, beleza. Eu falo que eu sou Lula, beleza. Ninguém vai me matar por isso. Pode haver uns desentendimentos entre os mais exaltados, mas não é nada que te penalize com a morte, por exemplo, que é o que acontecia na época. Então, entender o contexto da época é muito importante para a gente entender o tamanho do sacrifício para que o evangelho chegasse até aqui. Tá, então, o livro de Lucas, o livro de Atos foi escrito por Lucas, era uma carta direcionada a Teófilo, que era um nobre romano, que tinha por missão multiplicar e distribuir a obra de Cristo. Tá? Lembrando que naquela época, papiro e tinta não eram coisas baratas igual hoje, né? Que você compra uma Bic por, sei lá, 50 centavos e pode escrever aí o ano inteiro. Então, é importante a gente ter esse entendimento também. Tudo que foi colocado ali por Lucas foi selecionado a dedo, vamos dizer assim. Porque não era um investimento barato, não era uma coisa simples como é hoje, pegar um papel e uma caneta e sair escrevendo. Então, com certeza, ele deve ter analisado muito bem o que ele ia escrever ali, até porque pensando nesse lado do recurso também. Tá? Então, o livro de Atos é uma carta direcionada a Teófilo com o intuito de expandir o evangelho. Atos 1, a gente falou da ascensão de Jesus aos céus, após ele ficar os 40 dias aqui ensinando os discípulos. Tá? Falamos também sobre o retorno dos discípulos para Jerusalém e a eleição de Matias como o sucessor apostólico de Judas pós-suicídio do mesmo. Atos 2, falamos da descida do Espírito Santo, que é o famoso Pentecostes, e do primeiro discurso de Pedro. Tá? Primeiro discurso de Pedro e a conversão dos 3.000. Tá? Capítulo 2, ele cita que eles foram batizados com o Espírito Santo e eles iam todos os dias ao templo para orar. Tá? Atos 3, falamos sobre a cura do coxo na Porta Formosa, aquele coxo de mais de 40 anos, que desde o ventre da mãe já era coxo. Falamos do discurso de Pedro no templo, aí já foi dentro do templo de Jerusalém, e a conversão dos 5.000. A Bíblia não nos dá a exatidão se foram 5.000 apenas no discurso no templo de Jerusalém, ou se são 5.000, 3.000 do primeiro discurso, mais 2 do segundo. Tá? Então, a gente não tem esse detalhe, mas ou eram 5 ou eram 8, de qualquer forma. Para dois discursos, é muita gente. Hoje, quantas e quantas pregações se precisa, quantas e quantas pregações são necessárias para converter uma alma? E Pedro converteu aí no mínimo 5.000 com 2 discursos. Tá? Então, olha a diferença do poder do Espírito através de quem fala. Atos 4, falamos de Pedro e João, que foram aprisionados, né, depois do discurso no Templo de Jerusalém, eles foram interrogados pelo próprio Sinédrio, que havia interrogado e levado Jesus ao julgamento. Tá? Falamos dos efeitos do Espírito Santo nas pessoas, naquelas 120 primeiras batizadas com o Espírito Santo. Elas estavam vivendo em comunidade de uma forma generosa, então a gente falou um pouco sobre isso, sobre o efeito do Espírito Santo dentro das pessoas, a ponto deles falarem que ninguém tinha coisa alguma, tudo que eles tinham era um comum. Tá? Então, falamos um pouco disso. Atos 5, falamos de Ananias e Safira, que foi o primeiro pecado dentro da igreja, foi aquela passagem onde eles venderam um campo para entregar o dinheiro aos apóstolos e mentiram no valor. Então,
Oficialmente, aí, o primeiro pecado dentro da igreja, a punição foi com a morte por conta da mentira contra o Espírito Santo. Falamos dos apóstolos miraculosamente serem libertados da prisão. O anjo apareceu lá e libertou quando eles estavam presos. Falamos também do conselho de Gamaliel. Gamaliel também ele era um fariseu muito respeitado, conhecedor da lei. E quando o Sinédrio apertou ali o cerco contra João e contra Pedro e João, Gamaliel interviu e falou para eles: vamos tomar cuidado aí com o que vocês estão falando, que vocês podem estar combatendo contra Deus. Então a gente falou também um pouco do conselho de Gamaliel. Atos 6, a gente falou da instituição dos diáconos por conta da murmuração entre gregos e hebreus quanto à partilha do suporte às viúvas, né? Falando da nomeação dos 7 diáconos, todos gregos, né, da parte das pessoas que estavam reclamando dessa divisão, tá? Principalmente de Estevão e de Filipe, a gente falou. Estevão e Filipe, eles foram nomeados diáconos em Atos 6. Estevão, a gente falou no capítulo 7 que ele foi apedrejado e morto. Tá? E agora, Atos 8, a gente vai falar de Filipe. Atos 8 é a segunda aula de Atos 8, tá? Primeira aula, meu tio aí, Luiz Camurci, boa noite, tio. Primeira aula de Atos 8, a gente falou do versículo 1 ao 25, e hoje vai ser do 26 ao 40, tá? Do 1 ao 25, a gente falou da perseguição e da dispersão dos discípulos, falamos de Simão o mágico também, e falamos que Pedro e João desceram a Samaria depois que Filipe pregou a palavra lá. Tá? Agora a gente vai iniciar a última parte de Atos 8, falando sobre Filipe e o eunuco etíope. Tá? Eu não dei nenhum, vamos dizer assim, nenhum título aos estudos anteriores, mas eu anotei aqui. Até fiz uma postagem no Instagram com esse nome, né? Com esse título, né? Tirem o juízo do olhar. Tá? Por quê? Uma das coisas que essa última parte do capítulo 8 me trouxe, essa questão do juízo, do julgamento. Tá? E a todo momento a gente está julgando, né? Estava até conversando à tarde com a Camila, até dei um exemplo para ela. Falei, às vezes você está entrando em algum lugar, você entra numa loja, aí você vê uma pessoa, sei lá, com uma blusa laranja e uma calça verde. Aí você bate o olho e você já pensa, nossa, que nada a ver, que roupa, tipo, a cor tá ruim, tipo, só de você bater o olho você já faz um pré-julgamento. A primeira coisa que vem na nossa mente é um julgamento, né? E o evangelho, ele é o que liberta o nosso olhar do juízo. Sem o juízo, nosso olhar ficaria limpo. Mas hoje é muito difícil. Tudo onde a gente olha, a primeira coisa que a gente traz à nossa mente é o juízo. Sobre o que a gente está olhando, sobre se aquilo para a gente parece ser bom ou não, se parece ser certo ou não, se parece ser legal ou não, se aquela pessoa está errada ou não, se é pecador ou não é. Mas a função do evangelho é libertar-nos desse juízo. A gente vai falar de um eunuco que esse eunuco, propriamente, ele não tinha a mesma função da maioria dos eunucos. Mas o eunuco, na maior parte das vezes, ele é um escravo. Tá? Eu vou falar um pouco disso mais adiante aí. Mas é uma pessoa diferente, vamos colocar assim. Seria uma pessoa diferente no Evangelho. Assim como a gente tem tantos, entre aspas, diferentes hoje, que toda vez que a gente bate o olho, a primeira coisa que vem na nossa mente é o julgamento. E não é isso que o Evangelho nos mostra, né? O Evangelho ele é feito para os diferentes. Qual seria a serventia do Evangelho se todos fôssemos perfeitos? Ele não teria serventia. A vinda de Cristo para cá não teria sentido. Se é todo mundo perfeito, certinho, bonitinho, quem o Evangelho ia transformar? Ninguém. Não ia ter ninguém para ser transformado. Então, o Evangelho, ele escolhe os imperfeitos, porque o intuito dele é transformar. E se ele
se o próprio evangelho não faz acepção de pessoas e ele quer quem precisa ser transformado, quem somos nós para lançar um olhar de juízo sobre alguém? Se a gente for analisar os 12 discípulos ali, eram o pior do pior. Jesus escolheu o pior do pior. Saulo, que depois se tornou Paulo no próximo capítulo, ele era um assassino. Na última aula a gente falou sobre isso. Ele era um assassino de homens, mulheres, crianças, perseguia, invadia a casa. Se colocarmos no contexto de hoje, é uma arruaceira. É um bandido da pior espécie. E não é aquele bandido que fala assim, eu fui roubar um carro, aí no momento que eu estava roubando, o dono do carro reagiu, aí me apavorei e matei. Não, ele simplesmente, por uma ideologia, ele perseguia e matava. Então era o bandido da pior espécie. E o evangelho foi buscar esse cara. O evangelho vai buscar, ele escolhe os piores para transformar. Então, essa é a grande serventia dele, por isso que falou muito comigo a respeito do juízo no olhar. Tá? Primeiro ponto, que é muito importante a gente entender nesse trecho final de Atos 8, é quem são os eunucos. Tá? Aqui ele vai citar uma pessoa específica, não vai citar o nome, mas fala qual era a condição dele. Tá? Mas é um cara específico. Mas a realidade dos eunucos não é o que está descrito aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Acho que sim, né? Então vamos lá. Eunuco, ele era um homem que teve sua genitália removida, parcial ou totalmente. Era uma castração. Por motivos bélicos, por motivos de punição criminal, por imposição religiosa, ou para servir em funções sociais específicas. Tá? Então, essa castração ela não existia apenas na época do Novo Testamento, lá no princípio do Novo Testamento. Não era só uma prática dos gregos na época, dos gregos, dos romanos, dos egípcios, não era só uma prática daquela época. Tanto que existiram ao longo da história muitas guerras e essa prática também era realizada. Tá? Então, não era uma prática exclusivamente religiosa. Tá? Pode ser bélica, pode ser uma imposição criminal. Em alguns países existe uma castração química, tá? Que não vai ser, naquela época, muito provavelmente, era retirada do órgão em si. Ali, né? Mas hoje em dia já existem outras formas de castração química, não retira o órgão em si, porém afeta diretamente hormônios, mas a gente não está aqui para falar ou julgar isso aí, só entender o que é um eunuco. Tá? Se convertido durante a vida adulta, o que acontece com a pessoa é um problema de reprodução. E, obviamente, ele vai ter grande perda hormonal em seu organismo. Tá? Se ele é convertido a eunuco na época durante a puberdade, ele, além de perder essa capacidade de reprodução, tinha grande perca no desenvolvimento, tanto na composição muscular do corpo, no desenvolvimento da voz. Tá? Então, era muito pior quando ela acontecia ali na infância ou na puberdade. Tá? Então, eunucos são pessoas castradas de alguma forma. Tá? E no nosso contexto aqui, era para trabalhos sociais específicos, trabalhar para o imperador, trabalhar nos haréns. Tá? Eles eram utilizados principalmente para trabalhar em palácios, cuidando da família real, cuidando das princesas, com acesso às concubinas do imperador. Trabalhavam como escravos também, inclusive escravidão sexual. Tá? Então, não era nada honroso ser um eunuco, não era uma coisa boa ser um eunuco. Ele era um escravo também, um escravo que trabalhava dentro do palácio, porém, ele tinha que passar por essa castração aí para poder trabalhar lá nesses trabalhos mais fáceis, vamos colocar assim, em vez de ser um escravo de mão de obra ali para construção, para outras finalidades. Tá? O livro de Mateus,
e traz uma passagem também extremamente importante sobre os eunucos. E pode ser muito bem aplicado nos dias atuais. Mateus 19:12 diz o seguinte: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Isso vem muito de encontro hoje, pelo menos na minha visão, isso seria muito bem aplicável em casos de homossexualidade. Então, se alguém perguntar para mim, Luiz, um homossexual ele pode ser salvo? É um pecado como qualquer outro. Então, vai depender. Aqui o próprio Evangelho fala, eunucos que foram castrados pelos homens, que é a condição que cita aqui o livro de Atos, e eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Então, se aquela pessoa ela percebe isso nela, que ela tem uma tendência homossexual, ela tem desejo por uma pessoa do mesmo sexo, ela tem uma opção. Não é porque o cara ele é homossexual, mas aí ele pode, sei lá, ele casa com uma mulher e segue a vida dele. Ele pode fazer, mas e se ele não quiser se casar com ninguém? Se ele abdicar do ato sexual em si, se ele abdicar das práticas, se ele, por conta do reino de Deus, ele castrar a si mesmo, não é uma castração física, mas é mais uma castração mental. O que difere de qualquer outro pecado? Vai ser uma luta como é com qualquer outro pecado. Então, isso me chamou muito a atenção nesse capítulo. Tá? Então, existem possibilidades. O Evangelho ele é inclusivo. É bom a gente deixar isso bem claro. Ele é inclusivo. Ele está em busca de todos. Tá? No nosso contexto aqui do Atos 8, a castração foi de forma física. Tá? Então o texto começa da seguinte forma. Eu vou, querido Edmar, muito boa noite, meu amigo. A gente vai começar aqui o Atos 8, tá? Capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu dei uma introdução aqui para o pessoal, mas fica gravado, depois eu te mando. Então eu vou ler o texto todo, aí depois a gente vem ponto a ponto, falando um pouco de cada um. Tá? Então, Atos 8, deixa eu abrir aqui no meu celular, capítulo 26. Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, como esta, muda o cordeiro diante do que o tosquia. Assim, não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa passagem, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, capítulo 8 vem até aqui. Tá? Então, primeiro, o anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse para ele ir até Jerusalém pelo caminho de Gaza, que estava deserto. Essa Gaza é a mesma Gaza às quais existem guerras até hoje. Ela é ocupada desde o tempo dos juízes, desde Israel, desde antes de Davi, já existia guerra naquela cidade, e até hoje é a mesma Gaza. Tá? Partindo do templo de Jerusalém, que é a nossa maior referência no livro de Atos, até lá, só para a gente ter uma noção de distância, a gente fala de aproximadamente 70 quilômetros. Então, não é uma coisa, não é próximo, não é perto, não é vou dar um pulo ali na esquina. Tá? São 70 quilômetros, algo bem distante aí, bem distante. Então, no final, tem até essa questão do Espírito de Deus ter arrebatado Filipe de lá. Mas o pessoal foca muito nessa parte aí de, nossa, ele foi teletransportado, mas não é essa a principal mensagem do Evangelho aqui. Tá? Então, de onde Filipe estava, tá? Ele estava em Samaria, de Samaria até Gaza fica entre 60 e 70 quilômetros, a primeira cidade ali. Tá? Então foi esse o caminho mais ou menos que ele percorreu. A Bíblia não dá com exatidão, porque ele encontrou o eunuco no meio do caminho, tá? Mas é distante, não é nada perto. Não é vou caminhar 5 km e encontro o eunuco na rua. Não é, tá? Próximo versículo. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Candace não é o nome da rainha. Tá? Candace é um título, é uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras. Então era um título que essa rainha tinha. Muito provavelmente ela se chamava Amanitore, e ela reinou entre 25 e 41 depois de Cristo. Tá? Não existe mais muitos relatos sobre ela aqui, só tem relato dessa passagem nesse versículo. Tá? A Etiópia não é a Etiópia que a gente conhece hoje. Tá? Ele era etíope, né, mas é uma região que compreende hoje entre Egito e Sudão. Tá? Distante. E como eu falei no começo, esse eunuco, ele era um eunuco diferente, ele não era propriamente um escravo. O versículo fala para a gente que ele era superintendente de todos os tesouros, como se ele fosse o gerente lá, o supervisor, o cara que mandava nos tesouros da rainha. Tá? Então ele era um eunuco diferente. A maioria dos eunucos, eles eram escravos que trabalhavam dentro dos palácios, conforme eu falei para vocês, e muitos, inclusive, escravos sexuais. E eram, de forma obrigada, eles eram submetidos a esse procedimento de castração para poder trabalhar nesses mais próximos das famílias, nos haréns, junto com as princesas. Tá? Então, esse eunuco ele não reflete a maioria dos eunucos, tá? A maioria eram escravos. Para ele poder sair ir até o Templo de Jerusalém para adorar dentro de um carro, então ele tinha muita moral no reino, vamos dizer assim. Ele tinha um tratamento muito diferenciado da realidade dos eunucos. Tá? Então a gente está falando de alguém que nasceu, a gente não sabe também em qual momento ocorreu a transformação dele, mas ele é um cara ele nasceu como um escravo e acabou subindo na vida, vamos colocar assim, tá? Para chegar a ter esse privilégio, mas ele não é o reflexo da maioria dos eunucos que eram escravos. E o texto continua. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, tá, pode falar aí, fiquem à vontade para interromper. Tá? Fiquem tranquilos. Ô, Berga. Pode falar. Só uma dúvida sobre eunucos. Quando a gente viu Mateus 19, eu lembro que na citação de Jesus,
Os eunucos também eram encarados como as pessoas que tinham um voto como se fosse de celibato, muito parecido com o de um padre, que não contraía matrimônio. E naquele versículo em específico, na verdade no capítulo 19, no momento que Jesus está falando disso, é porque eles estão debatendo sobre casamento. Então os discípulos falam para Jesus: poxa, esse casamento não é para se separar, esse casamento é uma aliança tão séria, então é melhor que a gente não se case. E daí Jesus fala que esse voto de não se casar, de não se relacionar, é para poucos, que é essa citação dos eunucos. Então, é encarado também como eunuco esses caras que só simplesmente não se relacionavam? Sim, é considerado sim, porque no capítulo 19 de Mateus, verso 12, ele fala que a eunucos, Jesus fala, a eunucos que se castraram a si mesmos. Então a castração ela não vai ser somente física, ela pode ser algo espiritual. Hoje em dia, um padre ele não vai lá fisicamente fazer uma castração, é mais algo espiritual. Então, é Realmente considerado sim. na verdade, não chega a ser uma castração, no caso seria uma escolha, né? Isso, Pela obra. Isso, nos dias atuais, uma escolha. No contexto da época, era uma castração física. E Entendi. tiravam os órgãos do meninão lá. Entendi. Imagina a sofrência, meu Deus. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, Dimar, só para te dar um overview rápido aí, a gente está falando dos eunucos, que eram escravos que o pessoal castrava fisicamente para poder trabalhar nos palácios aí, para poder trabalhar nos haréns do imperador, poder trabalhar com as princesas. Então, eles forçavam essa condição para a pessoa poder ter acesso à família do rei, do imperador, e fazer esses trabalhos mais tranquilos. Mas não deixavam de ser escravos, tanto que muitos serviam como escravos sexuais. Tá? E essa, eu falei no começo também, essa não é uma prática só da época da Bíblia. Inclusive, é uma prática em guerras também. Às vezes o pessoal capturava inimigo nas grandes guerras que a humanidade já teve e praticavam esse tipo de absurdo aí. Tá? Então, continuando o texto, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Então, o eunuco estava voltando de Jerusalém, dentro do carro ali, e lendo o profeta Isaías. Então, o texto deixa claro a fé do eunuco. Para estar lendo Isaías, fica fácil descobrir qual que é a religião dele. Interessante que eu comecei a pensar do ponto de vista do eunuco. O eunuco ele tinha uma condição de escravo inicialmente, e ele conseguiu se desenvolver até chegar aí a superintendente do tesouro da rainha. Então, com certeza, ele não é aquele cara que olhou a condição dele e ficou parado falando, ó vidas, ó céus, ó mundo cruel. Com certeza, para ele chegar nesse nível, sendo um eunuco, vindo de onde ele veio, com certeza ele empregou muito trabalho, ele empregou muita seriedade, ele deve ter feito muitas coisas além do normal para poder ter chamado a atenção e chegar nesse nível. Então, isso que eu achei bem interessante, porque ele não nasceu um príncipe ou um nobre para ser superintendente de alguma coisa. Se ele era um eunuco, ele veio de uma linha de escravo. Então, muito, muito interessante. A Bíblia não cita como ele chegou lá, mas é muito interessante imaginar o caminho que ele deve ter feito para chegar a chamar atenção nesse nível. E a ponto de poder ser transportado para Jerusalém para adorar, para seguir uma fé. Né? Era um prosélito da fé aí, uma pessoa que foi convencida a seguir aquela fé. Mas deve ter sido um cara muito inteligente, muito dedicado para poder ter feito o que fez. A gente não sabe se a escolha dele, se foi uma escolha, como foi a escolha dele ao cristianismo, né, ao judaísmo na época, mas com certeza ele não era uma pessoa comum, era um cara top. Tá? E
Continuando o texto, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Mais uma prova que o Espírito Santo ele era com Filipe e com os demais, após o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes. A gente sabe que Filipe participou daquele derramamento do Espírito Santo por conta da indicação a diácono. Tá? Um dos primeiros quesitos para ser diáconos, ao qual Pedro colocou, era que fosse cheio do Espírito Santo. E Filipe, assim como Estevão, foi indicado. Então, o texto deixa claro para a gente que ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava com ele. E disse o Espírito a Filipe. Então, o Espírito falava, o Espírito guiava. Tá? E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro e ficou mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Nossa humilhação foi tirada do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida inteira foi tirada. Isaías 53, a partir do verso 7. Tá? Então, se abrir lá a gente abrir lá em Isaías, a gente vai encontrar essa passagem a partir do verso 7. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe abriu sua boca e, começando nessa escritura, ele lhe anunciou o evangelho. Então, qual é a importância da gente conhecer o evangelho? Justamente para a gente poder replicá-lo. A maior missão que Jesus deixou aos discípulos foi que fossem pelo mundo e pregassem a palavra, fossem testemunhas do que aconteceu. E se Jesus orientou os discípulos dessa forma, acho que para nós serve do mesmo jeito. A gente precisa anunciar para as pessoas. E Filipe não contou a partir de onde ele sabia. Filipe pegou a partir de onde o eunuco sabia, para ficar mais fácil contextualizar. Tá? Então é importante a gente conhecer o evangelho para poder levá-lo para quem precisa. Sempre tem alguém precisando. Muitas vezes o que acontece é que nós não estamos sensíveis a enxergar a necessidade das pessoas. É o que eu falei no início. Muitas vezes a gente está mais com o olhar julgando do que tentando entender de que forma podemos ajudar o próximo. Meu amigo Nilson, muito boa noite, meu querido. Muito boa noite. Estamos em Atos 8, tá? Atos 8, a partir do verso 26. A aula fica gravada, depois te mando o link, aí você pega ela completa. Tá? Então, é importante a gente entender como que está sendo o nosso olhar. Se é um olhar mais de julgamento, na intenção de criticar alguém, ou se é um olhar mais na intenção de ver de que forma eu posso ajudar o outro. Tá? Continuando o texto, indo eles caminhando, chegaram a alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então o eunuco já tinha o entendimento do que era o batismo, ele já sabia que o batismo existia, então não é uma pessoa que estava lendo o profeta Isaías pela primeira vez, porque ele mesmo questiona Filipe quanto ao batismo, então ele tinha esse desejo no coração de ser batizado, e por isso ele questiona Filipe. E ele era um eunuco. A gente não sabe em que contexto ele virou um eunuco, mas é o que eu comentei com vocês no início. A cruz, ela salva os diferentes, ela não olha para a condição. A única condição que Filipe coloca para o batismo é se ele crê em Jesus como o Filho de Deus. Essa é a única condição. Tá? E é interessante a gente entender o amor de Deus para com as pessoas. Olha a mobilização que aconteceu por conta de uma alma, por conta de um cara. O pessoal estava lá em Samaria, foram perseguidos em Jerusalém e foram para Samaria, alguns. De Samaria, Deus moveu um homem a
mais ou menos aí 60, 70 quilômetros para batizar uma pessoa. Então o evangelho ele é inclusivo. Ele não é excludente. Ele não olha para a condição, fala, mas ele é um escravo, ele é um eunuco, ele é azul, ele é rosa, ele é corintiano, ele é São Paulino, ele não olha para nada disso. E, de novo, como eu falei no começo, o evangelho, ele é para os diferentes. A função dele é transformar. Se não existe nada em mim para transformar, ele não tem função em mim. Ele não teria função em ninguém. Não teria função estar na terra, o evangelho ou o Filho de Deus, se não tem nada para ser transformado. E Deus moveu Filipe até o eunuco para batizá-lo. Então, o amor de Deus ele não tem limites. O nosso tem limites. Mas o de Deus, ele não tem limite para conosco. Só que precisamos dar o primeiro passo. O eunuco, ele tinha o entendimento do evangelho, ele fazia a parte dele, ele foi no templo de Jerusalém para adorar, não era um caminho curto. Tá? Então a iniciativa é nossa, o evangelho ele transforma em nós, porém o primeiro passo ele precisa ser nosso, que é um passo de fé, que é crer em Cristo como o Filho de Deus. Mas não é só o crer de palavra, não é só falar, não, eu acredito, beleza. Crer é muito mais do que isso. Crer é você seguir, crer é você buscar conhecer, crer é você praticar. Não adianta eu falar, não, mas eu creio em Cristo como Filho de Deus, mas eu saio daqui, a primeira pessoa que eu vejo está com uma pedra. Isso não é crer. Ser batizado professando a fé, qualquer um pode ser. Porém, precisa ter junto uma transformação. Se o pastor me pega, me leva lá, me batiza, ou por imersão, ou por aspersão, da forma que for, ele me batizou, mas apenas como jogou água em mim, não vai mudar nada. O que precisa mudar, inicialmente, é a minha cabeça, é o meu pensamento, é o meu sentimento pelo próximo. Tá? Então, o evangelho ele é totalmente inclusivo. Tá? Então, aqui no texto, Filipe coloca como condição só crer que Cristo é o Filho de Deus. Então, o homem por si só, um pastor, um bispo, ninguém tem o poder de definir se o outro deve ser batizado ou não. Então, que a Bíblia não impõe condições. A única condição é aceitar que Cristo é o Filho de Deus. Tá? Porém, os pastores, os líderes de igreja, os bispos, eles têm por obrigação intervir quando eles entendem que existem desvios. Tá? Então, ninguém pode me impedir de ser batizado se eu professo a minha fé em Cristo. Mas a direção da igreja ela tem o poder e o dever de intervir se vê que, o Luiz está fazendo a obra aqui, mas ele está pisando fora da faixa aqui. Está em pecado, alguma coisa que alguém está sabendo, eles têm a obrigação de afastar essa pessoa da obra até que isso seja corrigido. Muitas igrejas mantêm pessoas no corpo ali, no auxílio da pregação, no auxílio ao culto, por conta, sei lá, às vezes de dízimo, a pessoa é um grande dizimista, um grande empresário, um grande influenciador, é uma figura, é uma pessoa famosa, mantém vínculo mais para chamar pessoas. Mas quem chama e quem transforma não é a palavra em si, não é a palavra do homem, é o Espírito Santo. A gente pode pregar infinitamente aqui que a minha palavra que sai da minha boca não tem poder, o que tem poder é o Espírito Santo agindo através de quem prega. Continuando o texto, diz Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Conforme falei, é a única condição. Porém, batismo, por si só, não gera transformação, e a gente viu na aula passada. Filipe ele fez uma única pergunta para o eunuco. Não foi um interrogatório, não foi um curso de batismo, não foi um seminário, não foi uma faculdade, não foi uma pós, não foi nada, foi uma pergunta. Tá? E essa pergunta, se o cara está enganando a si mesmo, eu vou falar que eu creio para ser batizado, mas na verdade eu não creio. Quem está perdendo é quem está enganando a si mesmo.
e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Eles encontraram um ribeiro, Filipe questionou, existia apenas aquela pergunta, o eunuco concordou e foi batizado. Tá? É uma simbologia o batismo, mas faz parte, faz parte. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse relato seria a primeira abdução aí, né, do Novo Testamento, como se Filipe fosse tirado de um local e teletransportado para outro. Porém, esse não é o objetivo principal dessa palavra. Tá? E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Importante aqui esse final, onde Filipe foi até o eunuco, batizou o eunuco, e depois seguiu o seu caminho. Então ele foi lá única e exclusivamente para batizar aquela alma. Tamanho amor de Deus por quem também o ama. Tá? E Filipe se achou em Azoto e anunciando o evangelho em todas as cidades. Filipe ele continuou fazendo, tanto Filipe, Estevão, quanto todos os outros continuaram seguindo o que Jesus determinou, que é levar o evangelho às demais pessoas. E às vezes a gente pode até imaginar, mas muita gente já conhece, né? Acho que todo mundo conhece o evangelho, todo mundo sabe o que é a Bíblia, todo mundo sabe, conhece Jesus. Sim, se a gente for falar de uma forma de texto apenas, né? Mas o importante é a gente levar o evangelho de uma forma clara, de uma forma sem juízo, sem julgamento, de uma forma realmente que a gente possa agregar na vida das pessoas. Não porque, eu vou falar com esse aqui, porque esse aqui eu acho que sofre, ou não fazendo acepção. A Bíblia fala que ele anunciava em todas as cidades. Então, Filipe ele não parava de falar sobre o evangelho, ele era movido por isso. E essa deve ser também a nossa busca, em anunciar para as pessoas, em falar tudo que a gente conseguir agregar, volta de certa forma na nossa vida, principalmente se for para salvar alguém, se for para ajudar alguém. E se o evangelho, conforme a gente viu no princípio, ele não faz acepção de pessoas, imagina nós. Temos que falar mais desse Deus que nos ajuda, desse Jesus que nos liberta, desse Jesus que tinha tudo para nos acusar, mas jamais o fez. De uma forma até diferente, né? Em vez de acusar, ele era o que nos liberta, ele era o que nos move, é o que nos molda, é o que, apesar de a gente errar, ele nos ama. Apesar de a gente falhar, ele está conosco. Isso que a gente precisa levar para as outras pessoas. E isso que veio de encontro a mim nesse texto aqui. Isso que mais falou comigo. O quão eu agrego na vida de quem eu conheço. O que eu melhoro no outro. O que eu consigo deixar de bom nas outras pessoas. Eu sou simplesmente um cara que, quando chega só para contar piada, só para ser divertido, só para fazer alguém sorrir, mas não libertar ninguém, não melhorar ninguém. Ou sou aquele cara que só vota atrás das pessoas quando as pessoas estão bem, aí quando tá mal, fala, a pessoa tá chata, hoje eu vou deixar quieto. O quanto eu me importo com o outro. Se Deus se importou em tirar Filipe de Samaria e levá-lo num longo caminho para batizar uma pessoa, uma única pessoa, imagina quem sou eu para tentar fazer a acepção de alguém. Então, tem relatos que falam, mas aí não é bíblico, que falam que esse mesmo eunuco foi o que disseminou o evangelho na região da África. Tá? Mas aí não é um relato bíblico. Tá? Nem tudo vai estar na Bíblia. Né? Até a gente falou no começo, é porque no princípio a escrita era uma coisa cara, não era barato você escrever alguma coisa. Não é igual hoje que você pega uma Bic e sai escrevendo, né? Um caderno, como um caderno por R$5, uma Bic por R$1 e sai escrevendo. Não era tão simples. Então, pessoal, que fique em nós, no dia de hoje,
essa reflexão. Tirem o juízo do olhar. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para avaliar o outro, para querer colocar limite no outro? Tá? Se o evangelho ele é transformador, se o intuito dele é transformar, não sou eu que vou querer só julgar. O evangelho não julga, ele apenas transforma. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Essa é a hora. Nilson e Edmar, vou mandar para vocês aí o vídeo. O vídeo provavelmente sobe amanhã. Mando o link amanhã ou depois de amanhã eu mando para vocês. O começo é bem interessante. Fala sobre os eunucos, quem eram os eunucos, como que eles viraram eunucos, para que servia. E vem muito de encontro ao não julgar. Foi a palavra de hoje. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Eu acredito que, pelo pouco que eu entrei no meio, praticamente, né, a gente tem a maioria poder de falar assim, de julgar o quanto eu posso fazer pelo meu próximo, né? Mas fulano de tal tá tudo ruim. Se eu ajudar uma pessoa, o outro ajudar uma, a gente já consegue melhorar a vida de uma pessoa. Isso já faz, eu acredito, faz bem pra caramba. Também. E o creio lá que você falou é a fé. Na verdade, você conseguir acreditar em alguma coisa que você não consiga ver. E é a fé da pessoa, de cada um de nós, que hoje é testada a todo momento, né? Com essas turbulências que temos no dia a dia, as dificuldades que passa, a partir do momento que você tem fé e coloca Deus na frente para todos os seus problemas, batalhas vão ter, todos os dias. Verdade. Todo mundo que está aqui hoje eu conheço, todos são grandes amigos aí, então eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, foi bem legal. Eu estava voltando do trabalho, trabalhava em Atibaia, estava voltando, das 50 quilômetros de casa, e estava muito frio no dia, mas um frio que, nossa, estava rachando. Aí, algo falou assim para mim, para eu comprar um cobertor e entregar para alguém na rua. Aí eu falei assim, mano, vou comprar. Aí eu passei no Carrefour, que é 24 horas aqui, né? 24 não, vai até meia-noite. Mas eu passei no Carrefour lá perto da Anguera, comprei um cobertor, eu falei assim, eu preciso entregar para alguém. E saí, e fui andando. Falei, o primeiro cara que eu vi na rua, a primeira pessoa que eu vi o primeiro mendigo e tal, eu vou entregar. Beleza. E até o caminho de casa eu não encontrei. Daí eu falei, não, vou desviar um pouquinho porque eu vou encontrar alguém. E aí eu encontrei um rapaz que estava dormindo embaixo de uma loja, né? A loja estava fechada e tinha um recuo que era a garagem, então ele estava dormindo ali embaixo. Daí eu olhei e falei, não, vou entregar para aquele cara. Eu parei o carro, desci, levei o cobertor lá, falei, irmão, o cobertor é para você, tal. Quando eu olhei para a condição dele, assim, que eu visualizei a situação, na hora eu vi, eu falei assim, um cobertor é pouco. Nossa, e aquilo me arrebentou. Eu vi, eu falei, mano, mas só tem isso. Ele estava com uns papelões assim no chão, então ele vai usar o cobertor e dormir no papelão aqui, eu vi que era pouco. Eu falei, só que, já era muito tarde. O mercado atualmente nem ia estar mais aberto. Então, eu fiquei triste. De verdade, eu fiquei triste. Aí eu voltando pro carro, eu entrei no carro, fiquei lá pensando, aí eu liguei o carro, aí um outro carro parou bem em frente ao lugar que esse cara estava. Eu fiquei olhando, né? Aí desceu um senhor, sei lá, uns 50, 60 anos, um senhorzinho, cabelinho branco e tal. Ele desceu, pegou outro do cobertor, foi e entregou pro rapaz. Nossa, aí eu entendi. O mínimo que você faz diferença. O mínimo que eu fiz ali, na hora eu falei, mano, eu tava voltando para casa, eu ia voltar para casa arrasado. Aí, na sequência, o outro cara entregou um outro do cobertor. Nossa, e aquilo, tipo, um pouquinho aqui, mais um pouquinho do outro. A gente consegue melhorar muito a vida das pessoas. Mas o que a gente faz normalmente? Outra coisa que aconteceu comigo uma vez, passando em frente a uma autoescola, lá quando eu morava com meus pais. Eu olhei para um rapaz que estava deitado, assim, um mendigo. O primeiro pensamento, não tenho vergonha de falar isso, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi o seguinte, aí ó, bebe, enche a cara, agora eu fiquei ó. Foi o primeiro pensamento. Mas
Na sequência já veio um outro falando assim, como se fosse alguém do meu lado me falando: é isso aí, Luiz, boa, continua julgando o cara que você nem sabe quem é, nem sabe como ele chegou ali, nem sabe qual foi o caminho. Quem é você para falar do cara? Nossa, mas na hora, como se eu tivesse tomado, não é nem um tapa, é um soco na cara. Aí eu comecei a pensar e eu fui pesquisar. Mais da metade do pessoal em condição de rua tem problemas psicológicos. Quem escolhe ter problema psicológico? Quem escolhe ter depressão? Ninguém escolhe isso. Eu passei lá, foi o primeiro pensamento: ela bebe e tal. Eu nem sei se ele tinha bebido, se ele estava daquele jeito ou não. Só que nosso olhar, a todo momento, ele traz julgamento. Isso aconteceu faz uns 3 anos, acho, que eu passei lá, vi o cara e pensei isso. Aí depois eu comecei a mudar o meu olhar. Falei: não é isso. É diferente. Você tem que olhar de uma forma diferente para as pessoas. As pessoas precisam de ajuda. Não de alguém para julgar. Alguém para julgar de ter um monte. Para estender a mão tem poucos. E esse é o nosso papel como cristão. Da mesma forma que Jesus nos perdoa e nos liberta, a gente também tem essa função de ajudar o próximo, de libertar o próximo. Tem que falar mais alguma coisa, Edinho? Não, show de bola, é isso mesmo. E geralmente vocês sabem que eu trabalho na rua também, trabalho em empresa, a gente passa muitos moradores de situação de ruas, né? E o pessoal, o relato de cada um, a gente ouve, o que pode ajudar é justamente alguma desilusão amorosa, o que tem de pessoas jovens, aumentou nessa pandemia, tudo que eu vejo aqui, onde que eu moro, aqui em Valinhos, devido a alguma coisa, gerou um X financeiro que acabou tendo era casado, acabou a mulher se separando, o homem se separando, e a pessoa está na rua, não é brincadeira. Aí cai nas drogas e assim sucessivamente, e vai indo. É isso aí. Tem muito esse olhar. Então vamos usar essa semana para refletir sobre isso, para refletir o quanto a gente pode agregar na vida das pessoas e, de fato, vamos assim o fazer. Muito, muito importante. Beleza, pessoal? Berga, falar, Nilson. Beleza, Nilzão, um abraço a todos aí, uma excelente noite aí. É um prazer, realmente uma honra estar aqui com vocês. E uma pena que eu não consegui chegar no momento que eu gostaria de ter chegado, mas não me surpreendeu nada estar com vocês e ouvir o Berga novamente trazendo tantas palavras positivas e que agregam muito, né? Essa sensação que nós temos de você poder ajudar as pessoas, cara, eu acho que acaba sendo um benefício para a gente mesmo. É quase como se fosse uma magia de você, quando você ajuda, você recebe. É uma coisa impressionante isso daí. E nunca existe um limite para você poder ajudar. Isso que você falou, entregou um cobertor, eu também já fiz isso. E, cara, e acaba sendo tão bom, a gente vai embora cheio do espírito, você fala: nossa, como foi bom eu poder ter essa oportunidade de poder ajudar e não precisar estar recebendo, apesar que isso pode acontecer um dia, e tudo bem, né? Mas, olha, muito, muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom, de verdade. E amanhã vamos estar novamente juntos aí. Tá bom? Vamos sim, um pouco mais. Todas as quartas, 8 horas da noite, a gente tem aula aqui. Quarta que vem, então, Atos capítulo 9, semana que vem. Seguindo a cronologia. Eu entendi que eram todos os dias. Não, todas as quartas. Beleza. Todas as quartas. E eu vou mandar o vídeo para vocês. No começo da aula de hoje, eu fiz um resumo do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Coisa rápida. Ótimo. Dá uma assistida ali para vocês verem qual que é a cronologia, porque é importante para entender a dimensão do sacrifício que houve para o evangelho chegar até a gente. Né? Então, pessoas morreram por conta disso. E não foi uma, duas. Centenas, milhares morreram, foram perseguidas para o evangelho estar aqui. Hoje, para a gente é fácil usufruir do evangelho, mas ele teve um caminho muito árduo até aqui. Beleza, pessoal? Tchau. Edmar, um grande abraço para você, viu? Eu vou botar aqui para a gente terminar, tá? Vou fazer uma oração aqui para a gente terminar e espero vocês semana que vem, beleza? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado por
por cada pessoa aqui nesse estudo. Obrigado por o Senhor abrir as nossas mentes. Obrigado por estar conosco. Nos dá, Senhor, esse olhar sem julgamento, Pai. Nos dá o Teu Santo Espírito, nos mostra o que o Senhor quer de cada um aqui. Capacita cada um aqui para levar a palavra ao próximo, Pai. Que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana e que semana que vem o encontremos novamente. Agradeço a Deus por tudo, que o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Amém. Meus lindos, fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau, Camila. Grande beijo. Tchau, Laísa. Laísa, com acento no I. Isso. Fê, meu irmão, fica com Deus, Fê. Tchau, tchau.